Hoje, o capítulo 47 de Gênesis nos leva a um momento de profunda beleza e significado. Depois de anos de lágrimas, separação e saudade, finalmente a família de Israel encontra um lugar de descanso. Para Jacó, é o fim da peregrinação dolorosa. Para José, é a consolidação do seu propósito. O tempo do choro terminou. Agora, começa o tempo da colheita. Imagine a cena. O vento sopra suave sobre as terras férteis de Gósen, ao norte do Egito. O sol reflete nas águas do Nilo e os campos parecem cantar um novo tempo de paz. O Egito, que antes era uma lembrança de dor e separação para Jacó, agora é um abrigo, um refúgio, o lugar da promessa cumprida. Ali, Jacó e seus filhos constroem suas tendas, levantam altares e reorganizam suas famílias. Por todos os lados, a vida, pasto farto e provisão abundante. Mas ainda faltava um encontro muito importante. Um encontro entre dois reinos. Um encontro que mudaria a dinâmica de poder e bênção. José, agora um homem poderoso, vestido com linho claro e o colar dourado de governador, guia seu pai idoso e 5 de seus irmãos pelos corredores suntuosos do palácio do faraó. Imagine o contraste. As colunas imensas e douradas, o piso reluzente de pedra polida, o som distante de flautas e tambores. Tudo ali refletia o poder e a glória do Império Egípcio. Mas, naquele dia, quem carregava a verdadeira e maior bênção não era o rei da terra, mas o velho patriarca hebreu. Faraó, sentado em seu trono, observa com curiosidade aquela família de pastores. Seus olhos se detêm em Jacó, um homem de longos cabelos brancos, com o rosto sulcado pelo tempo, pelas lutas e pela fé. Com uma voz que ecoa pelo salão, o rei pergunta: "Quantos são os dias dos anos da tua vida?" A pergunta de Faraó é mais do que curiosidade. É o reconhecimento de uma vida longa e cheia de história. E a resposta de Jacó é de uma humildade e sabedoria impressionantes. Ele diz: "Os dias dos anos de minhas peregrinações são 130. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias de meus pais." Pense nisso. Jacó não se gaba de sua idade. Ele reconhece que sua vida foi uma peregrinação, marcada por dificuldades. Poucos e maus foram os dias. E ainda assim, se coloca em uma posição de humildade perante a longevidade de seus antepassados. Após essa resposta, o salão se enche de um silêncio respeitoso. E então, acontece o inesperado, o ápice deste encontro. Jacó, o pastor peregrino, estende a sua mão e abençoa Faraó. O rei do Egito, o homem mais poderoso da terra, um símbolo de poder terreno, é abençoado por um homem que carrega o poder eterno de Deus. Naquele instante, todo o ouro e a glória do Egito se curvam, metaforicamente, diante da fé antiga e imortal do patriarca de Israel. É um momento que nos ensina que a verdadeira autoridade não vem de tronos ou exércitos, mas da aliança com Deus. Enquanto a família de Jacó se estabelecia em paz, o resto do mundo ainda sofria com a fome severa. Mas José continuava a administrar todo o Egito com uma sabedoria extraordinária. A praga da escassez ainda assolava as fronteiras, mas onde havia a sabedoria de Deus, havia ordem e sustento. As pessoas vinham a José, desesperadas, e diziam: "Dá-nos pão, pois de que adianta o dinheiro se vamos morrer de fome?" Com compaixão, mas também com prudência, José estabelecia acordos justos. Ele tomava as terras e os rebanhos do povo em troca de alimento, garantindo não apenas a sobrevivência deles, mas também a semente para a plantação futura, pensando na recuperação do país. E a reação do povo não era de revolta, mas de gratidão. Eles diziam: "Tu nos salvaste a vida. Achamos graça aos olhos do meu Senhor." José não estava explorando a crise. Ele estava criando um sistema para que o Egito sobrevivesse e prosperasse mesmo depois que a fome passasse. Aqui vemos o cumprimento prático daquele mesmo dom que, anos antes,
o fez interpretar sonhos. A capacidade de ver o futuro e preparar o caminho. José não era mais apenas o menino sonhador. Ele era o homem que transformava sonhos em estrutura, em organização, em salvação para toda uma nação. Ele era a prova de que a fidelidade a Deus nos capacita para governar com justiça e misericórdia. 17 anos se passaram desde aquele reencontro emocionante. Jacó viveu seus últimos anos em paz, cercado por filhos e netos, em uma serenidade que ele não conhecia há muito tempo. Ele podia contemplar com seus próprios olhos o Deus que o havia guiado por tantos desertos e vales escuros. Sua voz agora era mais calma, seu olhar mais doce, porque ele tinha visto a promessa se cumprir. Aquele filho que ele chorou como morto era, na verdade, o salvador de sua família. Um dia, sentindo que seu fim se aproximava, ele chamou José e lhe fez um pedido solene. Se achei graça diante de ti, rogo-te, não me sepultes no Egito. Leva-me de volta à terra de meus pais, ao lugar da promessa. Ele não queria que seu corpo ficasse na terra do exílio, por mais confortável que ela fosse. Seu coração pertencia à terra que Deus prometeu a Abraão e a Isaque. José, honrando seu pai, jurou que faria como ele pedia. E então, o texto sagrado nos dá uma imagem poderosa. E Jacó adorou apoiado na extremidade do seu cajado. Que cena final incrível! O cajado, que foi seu companheiro em fugas, peregrinações e lutas, agora era o apoio para seus últimos atos de adoração. Ele não termina sua vida deitado, derrotado, mas de pé, apoiado, adorando a Deus. É o símbolo de um coração que, apesar de todas as dores, termina a jornada com gratidão, certeza e fé inabalável. Do lado de fora, as estrelas do Egito brilhavam. E talvez o som suave das flautas egípcias se misturasse ao sussurro da fé hebraica. O tempo dos sonhos turbulentos da juventude havia dado lugar ao tempo da maturidade e da promessa cumprida. O Egito tinha um governador justo e Israel, um Deus fiel. Então, qual é o grande ensinamento do capítulo 47 de Gênesis para nós hoje? Ele nos ensina que a fidelidade gera um legado duradouro. José foi fiel nas pequenas coisas, na prisão, na casa de Potifar, e Deus o estabeleceu sobre muitas. Jacó foi perseverante em toda a sua jornada, mesmo com suas falhas, e terminou a vida em adoração, deixando uma bênção para as nações. A verdadeira prosperidade não é o que acumulamos para nós mesmos, mas o que preservamos e o que deixamos para as gerações que vêm depois. Quando Deus cumpre um sonho em nossa vida, Ele não está apenas mudando o nosso destino individual. Ele está construindo gerações. E o Egito, que um dia foi um símbolo de escravidão e dor para Jacó, tornou-se o palco da providência e da promessa cumprida. Que possamos aprender com eles a viver uma vida de fidelidade, perseverança e, no final, adoração. Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Fique na paz e até a próxima.